Oi, Patrícia, tudo bem? Vamos esperar a Graziela entrar novamente e a gente continuar conversando mais um pouquinho. O Insta derruba e a gente entra de novo. Deixa eu chamar. Aqui, pedindo solicitação. São com ela. Vamos ver se ela já... Acho que ela agora... Eba, deu Eba! certo. Falei que o Insta derruba e a gente volta. Ah, não tem problema, a gente é Eu não tive, insistente. eu não tive uma live até agora, mexi no celular, saiu até de posição. Não tive uma live até agora que eu consegui fazer em 1 hora. A gente embala na conversa, tem tanto assunto, né, Graziela? É verdade. Tá meio tortinho, mas vai assim mesmo. Do que estávamos falando? Vamos ver daí. O pessoal já entrou, todo mundo que estava, estão com Ah, algumas o pessoal vai, pessoas. vai ficar Vai gravado entrando. no IGVT, né? Vai Uhum. ficar gravado no IGVT, não tem problema. A gente vai salvando aí. Vai salvar. Nós estávamos falando, eu estava falando que a gente estava falando do pessoal que tem compulsão noturna, né? Isso, E aí eu isso. te falei que eu tenho um composto que é avena, mulungu e passiflora. É muito E bom. eu estava te perguntando também se tem algum composto para quem tem Do chocolate, a gente estava falando, compulsão, por doce, isso, né? por doce. Pelo açúcar. Então, eu acho assim, a primeira estratégia é a gente orientá-lo que ele vai precisar desmamar desse açúcar, né? Então, tem nutricionistas que colocam aquela estratégia, coma frutas secas, né, no lugar, mas não sacia. A pessoa come a fruta seca e depois ela vai em busca do doce que ela gosta, de um pudim, de um chocolate, alguma coisa. Então, ela acaba aumentando a ingesta calórica dela, piorou. Então, às vezes, é ir reduzindo, tirando de alguns lugares, por exemplo, das bebidas. É o primeiro lugar mais fácil que tem para a gente tirar o açúcar, né? Então, se costuma adoçar o leite, se usa achocolatado para adoçar o leite, né? Muita gente toma leite ainda, a gente não está aqui para ser a favor ou contra, né? Esse tipo de alimento. Então, ali no leite, começar a utilizar o adoçante, retirar o achocolatado que tem açúcar, ajudar a pessoa a identificar, primeiramente, esse açúcar refinado presente em vários alimentos, em várias coisas que se utiliza no dia a dia. Num segundo momento, a gente depois vai falar da redução dos carboidratos simples, que é substituir a farinha branca, que está presente no pão, que está presente no pedaço de pizza, que está presente nos salgadinhos, né? Então, a gente tem farinha branca e muito preparado, né? Principalmente naquilo que é industrializado. Então, fazer essa primeira substituição, né? Agora, o açúcar, a gente vai ter que dar um suporte emocional para o paciente, tá? E eu vejo nessas plantinhas realmente da Ayurvédica, ou essas que você já citou também, a ferramenta que a gente tem para usar. Mas o triptofano, que não faz parte da fitoterapia, mas é um aminoácido muito importante e que ele ajuda na produção de serotonina. E Então a tem gente a pode... L-teanina também, né? A L, nossa, maravilhosa a L-teanina, tá? A L-teanina, ela vem do chá verde e ela tem essa função de equilibrar toda a resposta. Então, são ferramentas que a gente vai ter que ir utilizando para o paciente ter uma adaptação a uma nova condição. Que nem você aí na farmácia. Sei que sua farmácia é homeopática, trabalha com floral. Vamos fazer um floral de bar para esse paciente? Né? Usar um walnut, por exemplo, que é legal para esses momentos de transição, usar o Star of Bethlehem que quebra, né, que deixa para trás aquelas lembranças, as recordações, né, as memórias. Um floral nessa hora também é super importante. O floral, ele vem também da fitoterapia, de plantas, de flores, né, de tudo que tem Sim. na natureza, que o Dr. Bach estudou e viu aí que tinha um efeito para ajudar a melhorar esses sintomas, esse emocional que está muito aflorado nesse momento, não tem a menor dúvida, que é uma ferramenta super valiosa. Eu falei do L-triptofano, mas a gente tem a Grifônia simplicifolia, que é fonte de 5-HTP.
Minha impressão em relação ao 5-HTP. Tem paciente que fica mais estressado com 5-HTP. Não sei como você tem visto isso no balcão da farmácia, tá? Que é a grifônia. Às vezes a gente utilizando o L-triptofano, que é um aminoácido, a gente tem várias etapas ainda até chegar na serotonina e depois lá na melatonina, para proporcionar uma noite de sono mais tranquila para o paciente, mas é possível também da gente utilizar, tá? Ao invés de se utilizar diretamente a grifônia, que pode ser uma combinação, né? Não tem a menor dúvida. Você falou 1 grama de triptofano? Você pode dar 500 de manhã e 500 à noite, mas tem pessoas que ficam um pouquinho mais sonolenta com os 500 miligramas de manhã. Então, às vezes, eu prefiro jogar 1 grama à noite. Tá? Então, às vezes, a gente gosto de associar com a L-teanina. Eu gosto muito da L-teanina. A Então, L-teanina é muito boa. Que os 200 miligramas de L-teanina aí tá bom? Tá bom porque você está associando, tá? Uhum. Então, você pode pegar aí uns 150, 200 dela, que tá bem bom. Dá uma formulação bem legal também e ajuda a deixar um sono mais reparador. E a síntese de neurotransmissores, né? Porque todo mundo fica preocupado de estimular o paciente obeso. Ele tem que sair da depressão. Ele tem que ser alegre. Ele tem que correr. Calma. Às vezes o limiar de estresse dele tá lá em cima. E a história não é essa para esse paciente. Às vezes você deixa ele super hiperexcitado, às vezes até simplesmente com desses fitoterápicos que a gente tem com efeito termogênico, que tem um alto conteúdo de xantinas, metilxantina, cafeína, a pessoa fica muito pilhada. É guaraná, é chá verde, é toda substância para estimular. E aí, às vezes, não é isso que você está precisando. A pessoa fica mais elétrica, isso puxa ainda mais a compulsão dela, e não é esse o caminho para aquele paciente. Tem alguns que funcionam, tá? Ele estava precisando mesmo de um pouquinho mais de pilha, né? Então, também dá certo. E sempre que for usar esses termogênicos, sempre tem que ter uma boa orientação do farmacêutico para utilizar. Não comprem termogênicos, seja para fazer academia, seja para emagrecer, sem orientação do farmacêutico, né, ou do médico, nutricionista que seja. Porque os termogênicos, eles podem ter um efeito avassalador no organismo. Pode aumentar a taquicardia, pode aumentar a hipertensão, tá? A pressão pode subir, pode levar a taquicardia também, né? Aquela sensação, pode aumentar a sudorese, pode aumentar o calor. Tive relato recentemente de uma mulher que eu tratei na menopausa, e ela chegou para mim e falava assim que ela tinha calor ainda, muitas ondas de calor, com mais de 15 anos de menopausa já instalada. Não, chegava a 15, tinha mais de 10. Eu falei, mas essas ondas de calor, elas são frequentes mais quando a mulher está no início da menopausa. Fora engordar, né? Na menopausa também tem esse aspecto também. E ela falava assim, não, mas eu tenho. E eu falei, que hora que você sente esse calor? Eu comecei a conversar com ela e entender. Ela tomava um coquetel pela manhã para se sentir mais disposta, tá? Então ela tomava chá verde em concentração alta, ela tomava guaraná em pó, tudo que tivesse para ajudar a estimular, ela tomava de manhã. Eu falei, provavelmente está relacionado a isso. Falei, não está fazendo sentido você ter tanto fogate nesse tempo de menopausa seu. Eu falei, a gente vai ajudar a tratar. Eu falei, mas eu gostaria que você diminuísse um pouco isso. Eu falei, por que você tem que estar tão estimulada pela manhã? Porque eu não consigo fazer tudo que eu tenho que fazer em casa e eu me sinto bem, eu sinto agitada, né? Tá o quê? Tentando camuflar coisas que estão deixando ela mais quieta. Então, o mecanismo não é esse. Ela está buscando ficar mais elétrica para ela se sentir bem. Então, a gente tem que trabalhar a síntese de neurotransmissor, serotonina, de dopamina, e na obesidade isso é frequente, tá? E existe uma diminuição, às vezes, natural, por conta da obesidade, das complicações que a obesidade traz, né? Se causa ou consequência, a gente não sabe, mas é que está presente, muitas vezes, essa diminuição no nível de neurotransmissores, que leva à mudança de estados emocionais. Então, esse comportamento mais isolado, mais fechado, menos produtivo, menos proativo, como também na resposta cognitiva. Então, uma pessoa que tem menos rendimento cognitivo. Ela não consegue elaborar, muitas vezes, uma tarefa de forma ágil, ela se perde, então ela tem as fugas, né? Ela vai se escondendo. Então, trabalhar essa síntese de neurotransmissores também é muito importante. E a gente começa, não é o assunto da fitoterapia,
mas está totalmente ligado, é o equilíbrio do microbioma intestinal. Ah, Aí é um falei ponto assim. com o Bruno Zilber outro dia. Isso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Eu Eu assisto as uma lives dele, live, aprendo muito. nossa, ele é demais, eu Ele, adoro. E aí a gente falou de microbiota intestinal. e como isso está relacionado no paciente obeso? Porque Muito. muito, porque uma que não só o paciente obeso, mas todas as pessoas que têm uma alimentação pró-inflamatória, de alimentos muito processados, industrializados, que isso faz a base da sua alimentação, sem alimentos frescos e saudáveis, isso já diminui, já altera e inflama todo o nosso intestino. E inflamando o intestino, começa a desencadear toda a alteração do microbioma, né? E nessa alteração de microbioma, alguns probióticos que ali estão presentes, eles têm a função de ajudar a equilibrar as nossas células relacionadas ao acúmulo de gordura. Então, provavelmente eles já ouviram, né, até da boca do próprio Bruno, falando de tudo isso em relação ao microbioma, que é uma parte fundamental que a gente tem. Né? E isso precisa de um critério muito delicado para a gente avaliar o paciente da necessidade da probiótico terapia ou não. De que jeito que a gente melhora esses próprios antioxidantes que a gente citou para tratamento das células ali adiposas, do tecido adiposo em si, eles também vão ajudar a diminuir a inflamação em nível intestinal. Isso é fundamental Você para sabe que começar o muitas equilíbrio. vezes eu associo probióticos com fitoterápicos, Com fitoterápicos. Faz esse com bem bolado para o um paciente. raminosos ou um acidófilos, Teófilos, depende ubi, do... aquelas cepas muito simples, porque tem cepas que são muito exclusivas e que já os estudos mostraram que eles têm um papel muito importante, já foram testados até em ratinhos, mostrando ali o seu papel importante na perda de peso, como eles contribuem até mesmo para esse comportamento de junk food que algumas pessoas têm. Então, assim, se puder elevar o tratamento para cepas mais selecionadas, mais específicas para tratamento da obesidade, melhor ainda. Mas a Pede gente um Clausi, equilibrando. né? É bem Oi? legal. O bife de Oi? um Clausi. Isso. E o Gaceri também, né? Tem estudos Ah, o bem legais com a série, tá? Então, então, muitas vezes, porque assim, o que acontece muito do paciente obeso ou que esteja com sobrepeso, né? Não vamos nem só chegar na sim, obesidade, sim. às vezes é A um gente não quer que sobrepeso. chegue. Não. Vamos prevenir para não chegar. O paciente com sobrepeso, muitas vezes ele relata com problemas intestinais. E aí Sim, você vai ver, mas eu como fibras, eu bebo bastante perfeito. água. Então, o seu problema é a microbiota. E outra, né? Essa queixa do intestino, né? Ela é muito frequente, porque você pega paciente obeso que é constipado. É aquele que evacua, às vezes, cada 3, 4 dias. E você pega o paciente obeso que chega a 6, 7 vezes no dia, né? Dependendo, lógico, da tamanho das porções que ele consome, vai formar um bolo fecal maior. De qualquer forma, muitas vezes, só dessa avaliação inicial, a gente já pode presumir que ele tem um desequilíbrio de microbioma, né? Então, ali é um ponto importante da gente pensar junto com ele, e se tem desequilíbrio de microbioma, é o que a gente come, é o que a gente está mandando para baixo para esses bichinhos se alimentarem, estão fazendo eles sobreviverem ou eles morrerem. Esse é o ponto principal. Então, se eu mando alimentos saudáveis, que são ricos em fibras solúveis, fibras insolúveis numa porção menor, né? Dependendo até da patologia que o paciente tem, os próprios nutrientes dos alimentos, tudo isso vai favorecer a presença ou não desse microbioma. Então, nós somos, né? Nossas fezes são exatamente aquilo que nós comemos. Não tem como ter uma resposta boa se eu não coloco para dentro aquilo que não é bom. Então, a Isso alimentação. Você sabe que eu vejo um grande problema do brasileiro é a ingestão de água. Baixa, né? Muito Muito baixa, baixa, muito muito baixa. baixa. Às E vezes, aí,
o que que acontece? O microbioma também fica desequilibrado, porque você Sim, não está alimentando as bactérias naturais do seu intestino. sim, porque ali na região intestinal, o intestino ele não é daquele tamanho à toa, né? É uma região de assimilação de nutrientes. E eu sempre digo assim para os meus alunos, toda vez que você vai começar uma terapia num paciente, começa pelo intestino. Começa a equilibrar, começa a desinflamar, porque não adianta fazer a melhor fórmula, com os melhores nutracêuticos, os melhores fitoterápicos, se a região de assimilação desses nutrientes, que é o intestino, de pelo menos 90% desses nutrientes é no intestino, ele não tem região de assimilação. Então a pessoa vai evacuar tudo aquilo que ela comprou na tua farmácia. Uhum. Então, é o primeiro ponto de partida. Vamos começar a tratar esse paciente. E hoje, falando tanto de imunidade, né, em relação ao Covid, imunidade, 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 tá, olhou o intestino como tá? Que é o primeiro ponto, né, para a gente começar a pensar numa imunidade, num dos pontos da imunidade, né, a gente não pode generalizar e colocar tudo responsável no intestino, mas a grande parte da resposta está ali. E no paciente obeso, o intestino é algo assim que a gente tem que fechar com chave de ouro mesmo esse tratamento dele, porque é onde ele pode ter problemas bastante sérios de assimilação dos nutrientes, quer seja da própria alimentação, como também disso que a gente pode prescrever para ele dos fitoterápicos. Então, é de suma importância a gente trabalhar. Algumas fibras solúveis, elas têm caráter pré-biótico. Então, elas servem de matéria-prima, de combustível, de alimento para os bichinhos, para os probióticos que a gente pode E o prescrever que para que o você paciente. indicaria dessas fibras solúveis? Ó, a gente começa lá com o Foz e inulina. Foz é o campeão de gases, tá? Então, Mas tem o o que que Xós. acontece? O Xós não dá gases. Ele dá bem menos, não dá? Dá bem menos, quase que Porque nada. assim, não é ruim que formem os gases. Até é esperado de um pré-biótico a formação de gases, sinal que ele está funcionando, que ele serve de nutriente para o microbioma. Mas para o paciente é É muito desagradável. insuportável. Então ele sente, não é só soltar gases, né? Porque se não fosse isso, você dava aí uma meticona e boa. Mas é o desconforto de dor que chega a ter. Então a Mas gente o pode ir para o Xós não Xós, causa isso. não causa, eu não tenho experiência com Xós. E Não, a inulina, eu tenho relato de pacientes que legal, com o Xós eles não tiveram quase que gases, quase assim, muito muito pouco. pouco. Isso é muito bom para o paciente, né? E você tem a glutamina, que sempre vai ter um papel importante na proteção do tecido, né? Então, ela trabalha os enterócitos, trabalha junto com os enterócitos na produção energética. Então, isso ajuda o enterócito a ficar mais viável, mais saudável. Então, são formas que a gente tem. Depois, a gente pode usar algumas gomas que, tipo goma guar, é uma goma E excelente para a gente utilizar. Oi? a inulina? A inulina também, ela entra ali junto com o Xós. O que às vezes acontece na inulina é que ela eleva muito o valor final da fórmula. E às vezes alguns pacientes, né? Então a gente tem que ponderar muito o paciente que tem ali, porque não vai ser só isso que a gente vai prescrever para ele, né? E que fique dentro de um orçamento viável para ele poder dar continuidade, né? A gente sabe que vai ser por um tempo só que a gente vai ter que tratar desse microbioma. Não é tão, a gente espera que a pessoa faça modificação alimentar. Na obesidade, sucesso no tratamento é modificação alimentar, de hábitos, em Tem que geral. dar a chavinha, né? Tem que querer. E para mim, aonde eu consigo mais perceber essa mudança da chavinha é aquilo que principalmente os norte-americanos chamam de nootrópicos, que são essas substâncias que são usadas para estimular, para melhorar a cognição das pessoas e coisa e tal, mas que tem esse papel super importante na modulação dos neurotransmissores. Então, a gente tem ali, desde aminoácidos, a gente tem fitoterápicos, e novamente a gente volta para algumas plantas, tá? E plantinhas básicas mesmo, como essas que a gente já citou, que são elas que vão trabalhar o sistema nervoso para poder fazer essa mudança, fazer com que a pessoa realmente ela consiga estabelecer essa mudança de hábito. E é hábito de alimentação,
é de estilo de vida, incrementar uma atividade física dentro daquilo que é possível. E foi muito legal de observar como as pessoas, nesse período de isolamento, que já vinham fazendo práticas de caminhar, de frequentar academia todos os dias. Eu tenho muita experiência com pacientes de terceira idade. E como eles se viraram, porque não podiam sair de casa. Tive uma pessoa até bastante próxima, que ela não tinha como adquirir uma bicicleta ergométrica, e ela adaptou uma bicicleta que ela tinha em casa, com mais alguma coisa, para fazer a bicicleta ficar fixa, e ele poder continuar fazendo atividade física todos os dias, porque era uma pessoa que ia todos os dias à academia. Então, para não perder, muito legal, e caminhava. Então, a gente vê pessoas que estabeleceram caminhadas, às vezes dentro... né? Porque se o pedido é esse, que o confinamento garante uma certa proteção para a gente, então a gente faz, né? Mas a atividade física é fundamental. É uma caminhada na rua, é uma caminhada no parque. Lógico, quanto mais contemplativa for a caminhada, mais gostosa, né? Põe uma musiquinha para ouvir e faça essa caminhada. É uma prática tão introspectiva, tão boa para a gente se conhecer, ouvir a respiração, fazer a meditação, né? Eu sou dessas práticas todas, eu acho maravilhoso a gente estabelecer um horário do dia e fazer que sejam 5, 10 minutos de meditação. É uma prática tão simples. Hoje tem lives, tem sites que estão disponibilizando para a gente aprender a fazer. Você sabe então, que eu estava vendo... Oi? Ajuda no funcionamento intestinal? Ajuda porque é aqui que ela vem, né? Ela faz a gente se conectar com a gente, sentir a nossa respiração, sentir os nossos movimentos, sentir os nossos sentidos, né? Então ela estimula. Eu sei que deve ter gente ouvindo a gente falando, ai, coisa chata fazer meditação. Até o dia que a gente começa a fazer, de verdade. Né? E é como você falou, a gente chega um momento na vida que às vezes a gente tem que virar a chavinha. É quase uma questão de vida ou morte, no extremo da... É vital, né, Ismene? É vital. Eu sei que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu insight, cada um tem seu momento. Mas né? quanto antes isso acontecer, é melhor. Vai ser melhor. Quanto antes a gente poder olhar. O momento está sendo agora, que nós estamos vivendo esse vírus. Pois é. Que não, tá assim, não veio à toa. Acorda, eu tô aí. Porque, assim, o que as pessoas têm que entender é que o paciente obeso ou que está num sobrepeso, ele é muito mais suscetível a qualquer doença. A qualquer doença. E ao Covid também. Sim. Exatamente. Só que, assim, nesse momento, qual que é o maior problema? É o Covid. Então, se o paciente ele está obeso, ele está inflamado, ele precisa de ter um outro estilo de vida para que a gente consiga diminuir essa inflamação. Nós, na farmácia de manipulação, lógico que a gente ajuda, tem muita coisa para ajudar, mas precisa partir do paciente. Precisa. Né? É o consentimento dele. Né? A gente está disposta, a gente tem essas qualificações do Conselho Federal de Farmácia que nos permite sermos prescritores, né? Exercer a farmácia clínica, atender as pessoas na sua totalidade, auxiliar, porque é um juramento que a gente fez quando a gente se formou, né? De qualquer profissional da saúde. Então, a gente quer muito ajudar, muito, mas a pessoa tem que querer. E eu aprendi isso com o longo da vida. Que às vezes eu ficava tão angustiada querendo que a pessoa, eu falava assim, não, ela tem o tempo dela. Então, às vezes a gente tem que ajudar a pessoa a descobrir esse tempo, a dar esse despertar da... Graziela? Graziela? Oi, tá aí? Acho que deu uma travadinha, foi rápida, voltamos. Tá aí. Então, às vezes, a gente tem que ajudar a pessoa a dar essa destravada, porque a cobrança é tão grande de ser produtivo, de ser o melhor, de dar o seu máximo. Quem disse que a gente tem que dar o seu máximo? Nós somos seres humanos, não somos máquinas, que a gente programa para dar um determinado resultado. Então, a gente tem que ter dentro da gente, primeiro ponto é ser feliz. Toda vez que eu vou dar parabéns para alguém, eu desejo felicidade.
né? Porque eu acho que a gente tem que buscar uma forma de ser feliz. E cada um busca de uma forma, né? A sua sensação, aonde gosta de ser feliz, de que jeito que gosta de ser feliz, mas tem que ser muito verdadeiro a felicidade. Então, assim, não estou bem com o meu corpo, às vezes, se a gente classificar, não seria um sobrepeso, nem isso, mas ela incomoda para aquela pessoa, ela vai ser mais feliz se ela conseguir eliminar aquilo. Vamos ajudar aquela pessoa. O cabelo da pessoa não está de acordo. Outro dia assisti uma live da professora Érica, que é Biguete, da Érica, e ela estava falando, hoje a gente pode fazer o que quiser com o cabelo, ela é uma expert na parte de cabelo, né? E ela falava que a gente pode ter cabelo liso, pode ter cabelo crespo, pode ter cabelo colorido, do jeito que a gente quiser. Basta que a gente saiba cuidar dele. É a mesma coisa o nosso corpo, né? Não estou bem, quero perder uns quilinhos, então quem que me ajuda a fazer isso? Farmacêutico está pronto para ajudar todo mundo em qualquer condição, porque a gente tem as portas da farmácia, né? Eu falo a gente porque eu me sinto dentro desse meio de vocês, né? Não tenho mais a farmácia. Mas a porta da farmácia está escarancada para a calçada aberta, para quem quiser entrar lá dentro e falar assim, eu quero falar com o farmacêutico. E aí o farmacêutico ajudar, auxiliar, né, naquilo que pode. Eu atendo, né, em consultório, então assim, é ligar, agendar com a gente, vamos conversar. A gente é um profissional que foi preparado para ouvir os outros e ajustar. Uma coisa, o que você acha do glucomanã? Também é uma fibra boa, muito boa. Porque o glucomanã, ele tem ele incha, né? E isso dá uma sensação a de saciedade. Porque não são todas as fibras. Tem estudos muito bacanas com o glucomanã e às vezes até associado com outras fibras. Porque a gente tem que entender as fibras de duas formas. Algumas delas têm um papel muito importante para ajudar a dar saciedade. Então, essa fibra tem que ser usada antes da refeição, tipo 20 minutos, no máximo meia hora antes da refeição, para dar tempo dela entrar com água e dar aquela sensação de distensão. Esse é um tipo de fibra. Outros tipos de fibra ajudam a controlar os níveis de lipídios do sangue, ajudam no microbioma intestinal. Então, a gente pode fazer um blend de fibras. E o psyllium? O psyllium é uma fibra que a gente tem, quer dizer, uma planta, né? Planta ovata, ela é uma planta que a gente tem ali a presença tanto de fibras insolúveis como de fibras solúveis, tá? É a mais popular que tem, que está em vários desses produtos que tem em drogaria para vender, com a finalidade até de melhorar o funcionamento intestinal. O que a gente sempre tem que prestar muita atenção toda vez que vai dar uma fibra insolúvel, um derivado da celulose, por exemplo, que o nosso organismo não digere. Essas fibras insolúveis vão para o intestino e elas, se a pessoa já apresentar alguma sensibilidade, alguma doença intestinal inflamatória, pode piorar o quadro. Né? Ela tem essa função de aumentar o bolo, mas ela tem uma função de limpeza das microvilosidades intestinais. Então, se o paciente é portador de uma doença inflamatória, pode piorar o quadro dele, tá? Então, esse é o único cuidado que a gente tem com o uso do psyllium, que ela tem as duas fibras, e qualquer outra que você vai utilizar que seja insolúvel, também tomar esse cuidado. E mais ainda, orientar a pessoa a ingerir água, não só na hora que toma a dose das fibras, mas durante o longo do dia. Tá? Então, ingesta, não precisa encostar lá no filtro de água e tomar 1 litro, né? A hora que vai tomar. É ao longo do dia estabelecer, olhando sempre a cor da urina, esse é um referencial excelente para saber. Eu sempre falo isso para o paciente também. Veja a cor olhar da sua urina. Se ela está muito amarela, muito escura, é porque está faltando água, ela está muito concentrada, né? As fezes, a mesma coisa, ninguém gosta, né? O Bruno brinca muito com isso nas lives dele, né? Ninguém gosta de olhar para as fezes, mas a gente tem que ter o hábito de olhar. Não tem o que fazer. Não tem. A gente, como farmacêutico homeopata, a gente aprende isso, os médicos homeopatas, às vezes perguntam para a mãe, como é o cocô do seu nenê, do seu filho, né? Até que é nenê, você olha, né? Não tem como não trocar fralda, né? Mas depois que eles crescem, você precisa saber, né? É uma pergunta. Tem gente que fala assim, nem gosto, tampa privada e dou descarga. Não, você tem que olhar como ele é. Porque como ele é, vai denotar parte da resposta da sua alimentação e a saúde
sua intestinal e hídrica também, né? Porque a água também está ali no meio das fezes. Mas é a gente olhar o organismo todo. Tem que olhar a mente, tem que olhar o estômago, tem que olhar o microbioma, todo esse comportamento. Não existe fórmula, isso que a gente tem que deixar claro para a população. Infelizmente, não existe fórmula mágica para tratar nenhuma doença, nenhuma. E a obesidade também não. Então não caiam nessas frias horríveis que tem na internet de produto que promete, mas não vai cumprir. Nem a melhor planta, nem o melhor fitoterápico vai fazer o que se promete em algumas páginas da internet. Né? Emagreça 5 quilos em 10 dias. Não tem. Não existe isso. Um ponto que a gente não tocou e que é uma ferramenta muito importante para melhorar a saciedade do paciente é o uso de proteínas na alimentação. Tá? Então, o uso de whey protein isolada, o uso de proteína vegetal da ervilha, por exemplo, que tem um aminograma muito bom, a própria proteína da soja, com as ressalvas aí de ser transgênica, tudo, né? Mas hoje a gente já consegue comprar sem ser transgênica. Então, assim, o que a proteína faz? Na verdade, o que dá saciedade para o ser humano? É quando a gente come proteínas e gorduras, perfeito? Carboidrato dá uma falsa impressão de saciedade pra gente. Se você só comer uma coisa com farinha ali dentro, só com açúcar, passou um tempo, você já está com fome. Então, o que garante, porque a digestão é um pouco mais demorada, e o processo de liberação e estímulo no sistema nervoso das proteínas e da gordura confere uma maior saciedade. Muito bem. Quando eu começo a fazer um regime para perda de peso, primeira recomendação que tem é diminua o consumo de calorias através da diminuição de gorduras. Mas eu estou falando de gordura ruim, estou falando de gordura saturada, de margarina, de óleo na comida, mas não de gorduras boas. Então, o que são as gorduras boas? O óleo de peixe, ômega 3, o óleo de oliva, tá? Embora tenha calorias, mas ele tem benefícios para o nosso organismo. O óleo de coco, que tá o óleo de coco, né? Que também pode ser usado para o preparo, né? Essa história que entrou aí de cápsulas de óleo de coco para emagrecer, gente, não tem estudo disso. Não tem. O óleo de coco entrou para ser uma ferramenta para a gente utilizar para preparar um bolo, para fazer um preparado, uma comida, com uma gordura mais saudável. Era essa a intenção. Saiu por outra tangente, né? Então, o uso dessas gorduras boas e diminuir o uso de gordura saturada, principalmente, que só serve para entupir os nossos vasos. Aí, a proteína. Muito bem. Onde que eu encontro proteína? Carnes, ovos, leite, né? Todos os alimentos que são ricos. Em alguns vegetais, o feijão tem proteína, o grão de bico tem muita proteína. Então, a gente tira a proteína também de origem vegetal. Ótimo. Mas, normalmente, né? Exceto a carne, as proteínas vegetais estão junto com alimentos que têm carboidrato. Então, o consumo tem que ser balanceado. Beleza, então sobrou ovo e sobraram as carnes, principalmente. Carne, eu devo escolher o quê? Carnes mais magras, porque elas são ricas em gorduras saturadas, normal da carne. E o método de preparo? Tá? Vou fazer um bife à milanesa, fritar dentro do óleo lá, naufragar o bife dentro. Uma delícia, né, Graziela? Quem não gosta, né? Nossa, essa hora já tá dando até fome, né, na gente. Mas ela não é saudável do ponto de vista. Então, a gente pode incluir no cardápio da pessoa o uso de algumas proteínas, como a whey protein, que tem uma função, né? Vamos desmistificar, tirar o whey protein da academia, entender que ela é um alimento, tá? E incluir em alguma refeição que é baixa em proteína. Às vezes tem gente que no café da manhã consome pouquíssima proteína, ou no jantar consome pouca, e nesse horário incluir uma porção de proteína, seja vegetal ou de origem animal, como é o whey protein, porque ela vai te proporcionar saciedade por um tempo maior. Essa é uma estratégia muito boa também, que a gente pode incluir. Quanto que tem dica de whey protein? Graciela, a gente deve sempre considerar assim para o paciente. O consumo de proteínas dentro de uma tabela normal de ingestão diária varia de 1 grama até 2 gramas por quilo de peso da pessoa. Então, uma pessoa que tem 70 quilos, no dia, de todas as fontes diferentes de proteína, ela deve consumir de 70 até 140, até 100 mais ou menos, gramas de proteína, não do alimento,
de peso do bife que tem ali, mas da proteína que tem ali dentro. Então, normalmente, a gente não vai errar ali no paciente adulto se tiver numa dose de uns 20 gramas de proteína numa refeição, tá? Desde que ela esteja fazendo uma variedade na sua alimentação. De manhã ela toma um iogurte, ou um copo de leite vegetal ou animal, cada um tem uma orientação, né, de tipo de alimentação, e a gente tem que respeitar muito isso, né? Mas faça com consciência. Ah, vou me tornar vegetariana para emagrecer. Calma, porque eu já vi muita gente entrando no vegetarianismo para emagrecer e engordou mais, porque passou a comer mais tubérculos, mais batatas, mais legumes, né? E para substituir ali as porções de proteína, fez isso sem uma orientação do nutricionista, acabou tendo ali uma inversão, ou até mesmo ficou subnutrido porque deixou de ingerir nutrientes que são super importantes. Então, quer entrar, quer ser vegetariano, quer ser vegano, perfeito, tá? Mas procure um profissional. E aí precisa muito do nutricionista para fazer todo esse balanceamento para a sua idade, estilo de vida e tudo mais. Então, a gente pode acrescentar aí uns 20, 25 gramas de whey protein ou de uma proteína vegetal nessa refeição que tem menos proteína do dia e proporcionar mais saciedade e um aporte bom de aminoácidos para o paciente. Tá ótimo. É mais ou menos por aí. Pessoal... Falamos... tem gente perguntando alguma coisa, Gra? Deixa eu ver aqui. Ah, perguntaram. Coco é gordura saturada, não é? Ela é uma gordura, né, vindo do vegetal, ela tem... Assim, quando a gente fala de gordura saturada, normalmente elas vêm de origem animal, tá? Essa classificação. A estrutura química do ácido graxo, que é o que conta, tá? Então, é ali que a gente tem que entender, né, se essa... na verdade, a palavra saturada está relacionada a duplas ligações que a gente tem na molécula do ácido graxo. Então, a presença de mais duplas ligações vai mostrando que ela é saturada ou insaturada, não tem as duplas ligações. Então, esses ácidos graxos, todos que são com duplas ligações, que são os saturados, e mesmo de origem vegetal, eles podem trazer um malefício, tá? Então, a gente sabe, inclusive, que os ômega 6, os ômega 9, que é da linhaça, ou de outras sementes também que estão presentes, o 12, eles são ricos nessas gorduras poliinsaturadas, ácidos graxos poliinsaturados, e eles levam à formação, aí a gente vai entrar numa parte muito química da explicação, mas eles formam mais inflamação no nosso corpo, tá? Ele leva à formação do ácido araquidônico, e aí leva a cascata do processo inflamatório. Então, a gente precisa dessas gorduras? Sim, mas a gente precisa de um balanceamento em ômega 3 e ômega 6. Como a oferta na alimentação normal da gente de ômega 6 é maior, então a gente consome azeite de oliva, a gente come amendoinzinho, a gente come castanhas, ingere algumas sementes e algumas frutas, tal. Todas elas têm esses ácidos graxos 6, 9, 12, que tem essa característica de ser um pouquinho mais inflamatória, tá? O que a gente quase não ingere? Os ácidos graxos anti-inflamação, que é justamente aquilo que é encontrado no peixe. Então, é necessário, toda receita minha que eu faço com meus pacientes, o primeiro item é ômega 3. É o primeiro, tá? Porque aí eu converso com a pessoa e vejo como que ela é no dia a dia dela. Se ela tem hábito de usar azeite de oliva para temperar sua salada, para pôr no final da preparação, porque é legal cozinhar com azeite de oliva. Eu gosto, porque dá um paladar bacana na comida. Mas eu prefiro acrescentar ao final um bom azeite de oliva, para eu ter todos os flavonoides que a gente tem no azeite de oliva, que são muito bons, além do ácido graxo ômega 6. Tá? Então, eu sempre procuro ver esse equilíbrio, porque para cada porção, vamos dizer, de ômega 3, a gente pode consumir de 5 a 10 de ômega 6. Então, eu, às vezes, não preciso suplementar com 6, 9, 12, ou um óleo de coco, alguma coisa. Mesmo, né? Que a gente não consegue. Não consegue. E um ômega 3, né? Também. Ai, Lindy, olha, eu não vou fazer propaganda de nada, mas eu coloco 2, 3 marcas só na receita para meus pacientes, tá?
porque é onde eu sei que fica mais confortável a terapia do meu paciente, que tem que consumir aquela fraçãozinha, para quem está nos ouvindo, de DHA, é a parte mais importante. Então, eu preciso consumir por dia de 800 miligramas até 1 grama de DHA. E, basicamente, a gente tem uma marca que fornece isso em 2 cápsulas por dia, e numa cápsula de 500 miligramas, eu tenho certeza que você tem na farmácia para ofertar aí para os seus pacientes. E uma outra que a cápsula ainda é de 1 grama, então é um pouquinho mais desconfortável para o paciente, que também conseguindo ingerir 2 cápsulas por dia, chega nessa dosagem. E é isso que importa, porque comer peixe gordo todos os dias, sardinha, salmão, tubarão, óleo de fígado de tubarão, tinha da Naturalis, não sei ainda se tem. Não tem mais. Não tem mais, né? Outro dia entrei no site deles tentando procurar, o e-commerce chamava antigamente, né? Olha, gente, isso é antigo, hein? Que não tinha nem estudo tanto com o ômega 3. Então, a gente sabe que isso é fundamental para diminuir todos os processos inflamatórios do tecido adiposo, da degeneração do sistema nervoso, da articulação que está com artrose, tá? E aí vai, na proteção cardiovascular. O ômega 3 é vida, tem que tomar. Tem que tomar, tá? E deixar bem claro, né, Ismê, que esse negócio de ômega 3 por R$ 29,90, ômega 3, compre um pote, ganhe 6, gente, não dá. Funciona, não dá. Porque o que acontece? O ômega 3 de qualidade, ele é do peixe que não é criado em cativeiro. E isso, a extração dele torna-se caro mesmo, não tem como. Sim, não tem como. É a procedência. É a procedência. Então, esse negócio, ômega 3 é barato. Não, ômega 3 não é barato. Não é barato. Não é. Um bom ômega 3 não é. Aqui no Brasil não é, tá? Pode ser que lá fora a gente, pode ser não, com certeza lá fora a gente encontra esses bem extraídos. E além de tudo, a maioria desses óleos que tem boa procedência, eles têm selo de certificação pelo órgão que normatiza mundialmente a exploração e extração do óleo, para não extinguir espécies, né? Então, são produzidos dentro do mar, né, no meio sustentável, então, o controlado, para não atingir ali e acabar, né? Por exemplo, o fosfolipídio do caviar, mesma coisa, que também é fonte de DHA. O crio, que é aquele micro-organismo que serve de alimento para baleia. Já pensou uma extração inadequada de crio? A gente acaba com o alimento da baleia. Então, assim, o olhar sustentável também é super importante. Então, por que esse produto é tão diferente de valor, né? Por isso que eu falo para você, eu coloco 2, 3 marcas só, para a pessoa escolher, procurar aquilo que ela quiser, mas eu vou ficar muito chateada se ela não puder utilizar aquele. Uma que se eu achar um que tenha a proporção baixa de ômega 3, de DHA, que é de 120, eu vou ter que fazer esse paciente tomar muitas cápsulas por dia, né? Então eu preciso saber em que veículo que aquilo está, porque senão eu vou aumentar muito o teor, a quantidade de ácido graxo no organismo dela, e de ômega 6, que é provavelmente o que está ali dentro. Então, assim, é um equilíbrio que a gente tem que olhar na hora da prescrição, daquilo que a gente pode ofertar para o paciente, com todo esse conhecimento que a gente tem. E também, se a pessoa tiver que tomar, sei lá, 8 cápsulas de ômega 3 por dia, financeiramente vai dar a mesma coisa. Vai, porque de qualquer forma ela não vai poder comprar esse de 29, né? Porque esse de 29, às vezes é bem duvidoso, até para a gente conseguir descobrir o que tem ali dentro, né? Às vezes o rótulo não é claro o suficiente. Então, segurança numa terapia, porque eu não estou falando de um produto, né? Eu estou comendo um pé de alface, não sei onde foi plantado aquele alface. Já não é a melhor coisa. Se a gente souber a procedência, a gente sabe que tem mais nutrientes ali no pezinho de alface. Eu estou falando de algo terapêutico para tratar da sua saúde. Então, é por onde a gente começa a diminuir os quadros inflamatórios da pessoa, justamente ali com o ômega 3. Ele é fundamental na terapia. Acho que a gente falou de tudo, né, Ismê? Eu acho que sim, eu dei uma notada aqui em algumas coisas, mas eu acho que a gente abordou tudo aí dos aspectos. Mas assim, acima de tudo, para quem está nos ouvindo, que é o consumidor final, fique sempre muito atento, né? Aquilo das promessas, aquilo que a vizinha veio falar, que o amigo mandou um link para você. Outro dia, o ano passado,
uma conhecida minha, muito chegada. Ela sempre conversava comigo que ela queria perder peso, tarará, estava fazendo atividade física, tinha essa noção de que ela não estava obesa, que ela precisava fazer mais esporte e diminuir um monte de porcaria que ela comia. Mas esse limite era difícil. Um belo dia, ela me manda um link de um produto. Olha, Ismê, dá uma olhada nesse produto aí, ela não falou que comprou, nesse produto, e depois você me fala o que você acha. Eu vasculhei a internet, Graziela, para procurar informação daquele produto. Não tinha bula, não tinha rótulo. Quando eu achei, tinha uma bula lá, um rótulo muito mal feito, com algumas informações. Mas a promessa era maravilhosa, sabe? As 3 plantinhas, 4 mais simples da face da terra, que tem alguma coisa de efeito para perda de peso. Falei, que estranho. Aí eu falei para ela, olha, sabe aquilo lá, daquelas plantas, falei, não dá para prometer tudo isso que eles estão aí colocando na propaganda. Eu falei, provavelmente pode ser que tenha ali uma anfetamina no meio, alguma outra substância, né? Eu falei que o torna muito perigoso. Eu falei, porque se a pessoa comprar, se você comprar e passar mal, eu falei, você vai chegar num pronto-socorro, não sabe nem o que você tomou. Você vai mostrar um rótulo, não vai dar nem para dar um antídoto aí para tirar você de um processo de intoxicação violenta. Aí ela entrou em pânico. Ela falou, eu já comprei. Eu falei, você é uma louca, né? Eu falei, eu não consegui ligar para você antes. Eu falei, sua compulsão, né? Eu falei, você já tomou? Ela falou, já. Eu falei, o que você sentiu? Eu não senti apetite nenhum. Eu falei, minha Boca filha. seca, agitação. Eu falei, olha, eu sinto muito de falar, pare de tomar, joga fora esse dinheiro que você gastou, coloca ali como perda na sua vida. Eu, se fosse você, primeiro não teria comprado, falei, e outro pararia de tomar imediatamente, falei, porque tem algo nele. Aquelas 3 plantinhas que tem lá não fazem o que você está falando para mim. Mas olha o vídeo de uma fulana que está usando. Falei, deixa a fulana usar. Tinha vídeo na internet de alguém fazendo propaganda do produto. Então, assim, é lamentável da gente ver que essas coisas passam, né, pela Anvisa. Quando a Anvisa vai pegar, daí, lógico, proíbe, né? Mas, assim, a rapidez desse povo que não tem escrúpulo é muito grande. A gente faz isso, né, Graziela? Estuda, vai atrás, pesquisa, para colocar um produto à venda dentro da farmácia, para divulgar alguma coisa. E esse povo é assim rápido. Eles ganham um dinheirão durante um tempo, que a Anvisa vai vir e tirar, lógico. Com certeza. E é esse o papel, graças a Deus que faz isso, né? Mas nesse tempo muita gente foi enganada. Então, cuidado com planta medicinal, se aconselhe com a Graziella, se aconselhe comigo, tem aí agora meu endereço também, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade, né? Viu aí, recebeu alguma coisa, não vai comprando. Não existe milagre. Não existe. Isso é charlatanismo. E assim, valorizar o fitoterápico, né? A gente é suspeita de falar, né, Graziella, desses tratamentos mais naturais, mais saudáveis, mas é o que a gente quer que aconteça para todo mundo, que todo mundo tenha essa possibilidade de se tratar de uma forma saudável. Com certeza. Ismê, muito obrigada por você ter esse tempo seu para nós. Tá gostoso. Foi uma delícia, eu adorei muito conversar bom. com você, sempre muito bom, eu aprendo Obrigada. muito conversando com você. E eu aprendo com você também, que você vai me passando informação do balcão que eu não tô mais. Bom, quando você quiser, vem passar uma semaninha aqui na farmácia que tá de eu vou. abertas. Eu vou matar a saudade. Eu adoro entrar em farmácia. A primeira coisa que me pega é o olfato, o cheiro de farmácia. Isso, para mim, é viciante. É uma delícia, né? Eu amo, né? E farmácia que nem a sua, que é bem cheia das coisas naturais, fitoterapia, homeopatia, é assim que eu me sinto muito bem. Mas eu vou te visitar. Espera o Covid fazer um pouquinho a mala dele e indo embora, mas eu vou presencialmente aí para a gente conversar um pouco. Obrigada, Graziella, por me convidar. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Beijo para todo mundo que nos ouviu. Vai ficar lá no IGVT. Quem perdeu alguma coisinha pode olhar, tá bom? Grande beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Tchau, tchau.